Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Tecnologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Como entender um amor tão grande como o amor de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se até a cruz, e ali Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida,
ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Um crente ao Deus, ninguém explica Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos prometeu que um dia irá voltar, ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia assim nos diz: aos homens está ordenado que morram uma só vez, vindo depois da morte o juízo. E eu te pergunto, você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Você faz alguma ideia de como será enfrentar o julgamento de Deus? Saiba o que disse o próprio Senhor Jesus: se vocês não se arrependerem, disse Jesus, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos atenção a essa tão grande salvação. O Senhor Jesus também nos deu aviso, dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, disse Jesus, será condenado. Olha, não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, é o que diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você entende que Deus se desagrada deles. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele, se você quer ter a vida eterna. E o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade.
Jesus também é a vida e vida eterna. E, de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Porque há um só Deus, é o que diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus. Aquele que se entregou pelos nossos pecados tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu, diz a Bíblia, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia também nos diz que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração. Se você quer passar a eternidade com Jesus, não endureça o seu coração, é o que diz a Bíblia, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados. Se você entende que Deus se desagrada deles, volte-se para Deus. Se você o ama, confia nele. Se você quer ter a vida eterna e o mais, ele fará. Porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia, invocai-o enquanto está perto. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no
seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a morar, quero contigo viver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado das alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, toda como pobre se fez. Mateus. Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para pacificamente. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas diz a Bíblia que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus e encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Arrependa-se dos seus pecados se você entende que Deus se desagrada deles. Volte-se para Deus se você o ama. Confia nele se você quer ter a vida eterna. E o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E de acordo com a Bíblia, ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Já refúgio a glória eterna de
Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo bem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva. Mas você sabia que Jesus não vai salvar todo mundo? Sabe por quê? Porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Saiba que Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. É por isso que está escrito na Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe isso, o que isso quer dizer? Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados. Se você entende que Deus não se agrada deles, volte-se para Deus. Se você o ama, confia nele se você quer ter a vida eterna. E o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Jesus é
a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Cristo veio ao mundo para salvar e buscar o que se havia perdido. Mas lembre-se, ele não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Ele disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Novo marco de partida que será. Vem agora, de novo encontrar a paz, já é hora, pois Cristo logo vem. Sendo assim, ouça a canção, mas pense bem, pense bem. Por que deixar para depois o que a gente pode resolver agora? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo. Se você tem fé, arrependa-se dos seus pecados. Se você entende que Deus se desagrada deles, volte-se para Deus. Se você o ama, confia nele se você quer ter a vida eterna. E o mais ele fará. Não deixe para depois o que se pode resolver agora. A gente não sabe se vai ter o amanhã. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o. Mas será que ele não vai fazer antes? Era para ser a função. Somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, é o que diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. E quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Muitas vezes, quando a gente termina um culto, a gente convida as pessoas dessa maneira: quem quer aceitar a Jesus? Muitos pastores, a maioria dos pastores, a maioria das igrejas pergunta: quem aqui quer entregar a vida, o coração? Quem quer aceitar a Jesus? Essa pergunta, ela deve ser muito importante devido ao número de pessoas, pastores e igrejas que fazem essa pergunta. E eu queria perguntar para você que está me ouvindo nessa manhã: o que seria aceitar a Jesus? Você sabe o que é isso? Você tem alguma noção do que seria isso? Talvez você pense que aceitar a Jesus seja entrar para a minha religião. Eu não sei se você percebeu, mas nesse tempo que a gente está louvando e falando da palavra de Deus, eu realmente frequento uma igreja, mas eu não disse o nome da minha igreja, eu não disse o nome da minha religião. E isso foi de propósito. Sabe por quê? A minha igreja não pode te salvar. Religião nenhuma pode te salvar. A minha igreja não salva. Religião nenhuma salva. Mas eu disse o nome de Jesus pelo menos umas 200 vezes. Sabe por quê? Porque Jesus salva. Porque Jesus perdoa pecados. Mas e se eu te perguntar, quem quer aceitar Jesus? Você sabe o que é isso? Não é entrar para a minha religião, que isso fique bem claro. Mas para a gente entender o que é aceitar a Jesus, a gente precisa entender quem é Deus. Deus possui características, Deus possui atributos, e essas características e atributos de Deus são imutáveis. E a principal característica, o principal atributo de Deus é que Deus é santo. A santidade de Deus impede que ele tolere o pecado. Deus não tem comunhão, Deus não tem amizade, Deus não tem vínculo, Deus não tem aliança nem com as trevas, nem com o mal e nem com o pecado. Deus é totalmente santo, Deus é totalmente puro e nós não somos. A Bíblia diz que todos pecaram e por causa do nosso pecado nós estamos separados da glória de Deus. Por causa do nosso pecado nós estamos separados da santidade de Deus. E um outro atributo que Deus possui, uma outra característica, é justiça. Assim como nós, se um dia roubarem alguma coisa nossa, a gente quer recuperar, a gente faz o boletim de ocorrência, a gente quer que a justiça seja feita, Deus também tem um atributo chamado justiça. Eu quero dizer para você que todo pecado que a gente comete é um crime contra a santidade de Deus. Todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. E o atributo justiça, a característica justiça de Deus, exige que o pecador seja punido, porque ele cometeu um crime contra a sua santidade. Deus também possui um outro atributo ou característica chamado amor. E em seu grande amor, a Bíblia diz que ele envia o seu Filho para receber o castigo no nosso lugar. Deus aceitou uma substituição. Ao invés de eu e você sermos castigados debaixo da ira de Deus, Deus coloca o seu Filho para receber a sua ira, para receber o seu castigo em nosso lugar. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Aí você pensa comigo: mas eu peco desde que eu me entendo por gente, por que eu não morri? Você e eu não morremos, mas alguém morreu por causa do nosso pecado. Por substituição, Deus colocou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus ressuscita ao terceiro dia depois de ter morrido na cruz. Ele vence a morte, vence o inferno, vence tudo. E ele diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele tem poder de perdoar, ele tem poder de nos salvar.
mas Ele não vai perdoar e salvar todo mundo, porque Ele não vai perdoar e salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é um presente que Deus nos oferece sem que a gente tenha feito nada para merecer. Você nunca fez nada para ser perdoado pelos seus pecados e pela graça Deus te oferece o perdão. Você não fez nada, nunca fez nada para merecer ser salvo e pela sua graça Deus te oferece a salvação. Ele oferece, e se você aceita o perdão e a salvação por meio da fé única e exclusiva no Filho de Deus, Jesus, você está aceitando a Jesus. Esse é o convite que várias vezes nós ouvimos em muitas igrejas, em muitos cultos, que muitos pregadores e pastores fazem. Quem quer aceitar a Jesus aqui hoje? Quem quer aceitar o perdão de graça, quem quer aceitar a salvação de graça, é assim que Deus nos dá o seu perdão e a sua salvação. Se nós não aceitarmos, a gente está dizendo, Deus, eu vou dar meu jeito sem a tua ajuda. Isso é muito perigoso, porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Se a gente não aceitar a Jesus, a gente não está com o castigo de substituição colocado ali na cruz. A gente não está aceitando que Jesus nos substitua. Então, a dívida para com Deus, a culpa pelos nossos pecados, ainda permanece em nós. E quando Jesus voltar, ou a gente partir desta vida para a eternidade, a Bíblia diz que nós entraremos em julgamento. No julgamento de Deus, Ele vai dizer, você aceitou que Jesus pagasse pelo seu pecado? Bem-vindo ao reino. Vinde, benditos. Mas e se você deixou para depois? E se você se baseou na sua própria crença, na sua maneira de ser uma boa pessoa? A dívida existe e você vai ter que receber o castigo eterno. A Bíblia diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago que arde como fogo e enxofre. Ali será atormentado para todo sempre, sem que haja descanso. Não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você entende que Deus não se agrada deles. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado. Sob o brilho intenso, como espelho a
abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz com expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas lembre-se, ele não salva nem pela força e nem pela violência. Ele só vai te salvar se você se entregar para ele. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte o coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte, forte o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Achei um nome estranho para ser renovação. Isso não existe. Onde é que tá? Eu falei pra ela. Também corria. Só que tipo assim, você da renovação para outro. A renovação para outro estado. Você não tem um nome, é um nome muito estranho que eles colocam. Ela saiu, né? Saiu pra cá, não sei se ela voltou. As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos.
Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Diz a Bíblia: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Se você quer passar a eternidade com Jesus lá na glória, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor. É o que diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados. Se você entende que Deus não se agrada deles, volte-se para Deus. Se você o ama, confia nele. Se você quer morar na glória com Jesus, e o mais ele fará. Porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E de acordo com a Bíblia, ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.